Nós vamos estudar hoje então um trecho deste capítulo, capítulo 5 de Marcos. O capítulo 5 de Marcos, que inclusive é conhecido como o capítulo dos encontros. E hoje, para quem não sabe, para quem está caindo do paraquedas aqui hoje e não está sabendo o que está acontecendo, hoje estamos dando início a uma série de mensagens em que a cada domingo em que estivermos aqui vamos ver um encontro que Jesus teve com alguém, um encontro que transformou a vida de alguém. E já te adianto uma coisa: todo encontro que temos com Jesus, se estivermos com o coração aberto para uma transformação, essa transformação vai acontecer. E se você veio aqui hoje com o coração aberto para que Jesus de fato fizesse a diferença na tua vida, não tenha dúvidas de que Jesus veio hoje para fazer essa transformação em você. Estamos iniciando então hoje uma série, a série Encontros. O tema da série é esse, Encontros, e o tema de hoje, o primeiro episódio, é o encontro atrasado. Você vai entender o porquê. E aí cada domingo nós vamos ter um encontro que Jesus teve com alguém e vamos tentar tirar algumas lições e reflexões para a nossa própria vida. Afinal de contas, a gente se propõe a estudar a Bíblia, a olhar histórias do passado para pensar o que isso tem a ver comigo. Se você não conseguir entender que tem alguma coisa a ver com você, então não adiantou nada. A ideia é que você entenda que isso tem alguma coisa a ver com você. É o que vamos tentar fazer aqui hoje, através do estudo da palavra. Como eu disse antes, o capítulo 5 de Marcos é o capítulo dos encontros. Jesus tem pelo menos 3 encontros neste capítulo com pessoas que estão numa situação totalmente degradante. Uma situação que você olha e pensa assim: esse aqui só Jesus na causa. Vocês se lembram que algumas semanas atrás, alguns domingos atrás aí, nós estudamos sobre a história do endemoniado Geraseno. Ele se encontra com Jesus, na verdade Jesus se encontra com ele tem a vida transformada por Jesus. Alguém que não tinha perspectiva nenhuma, agora sai daquele encontro com Cristo como uma pessoa diferente, mudada, transformada. Esse foi o primeiro encontro do capítulo 5 de Marcos. O segundo encontro é o encontro que vamos estudar hoje. É o encontro da filha de Jairo com Jesus. Vamos estudar ainda aqui, vamos estudar o encontro de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, neste mesmo capítulo. E vamos estudar ainda em outros capítulos mais 2 encontros. Então durante os domingos aí você não pode perder, a gente já tem encontro marcado na série Encontros, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos como você está. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a presença de Deus e a ajuda dele no estudo da palavra de hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Deus bondoso, estar na tua casa e na tua presença para nós é um privilégio. O Senhor, como o Rei do Universo, decidiu estar aqui entre nós. E como demonstração da nossa gratidão pela tua presença, nós queremos te dizer, bom Pai, que estamos também com o coração aberto para a tua palavra vir e encontrar morada em nossa vida também. Portanto, fale conosco, toca a nossa vida e o nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Atrasado. O tema de hoje é o encontro atrasado. E quem aqui já não se atrasou em algum encontro? Só uma pergunta, uma enquete aqui. Eu queria que você levantasse a mão e me ajudasse. Quem aqui não suporta quando tem um encontro marcado, a pessoa chega atrasada? Quem não suporta isso aqui? Deixa eu ver as mãos. Quem não gosta de jeito nenhum de que alguém se atrase com você? É horrível, não é? É horrível, gente. É horrível. E eu sei por quê. Não porque pessoas já se atrasaram comigo, porque eu às vezes sou meio atrasado com as coisas. Eu às vezes sou meio atrasado. Eu tenho mudado muito, graças a Deus, muita coisa já mudou. Mas eu lembro que uns anos atrás, especialmente a época do namoro, aí você pensa bem. Época do namoro, você está querendo impressionar a garota, mostrar que você é um bom partido, que vale a pena viver o resto da vida contigo. Você quer mostrar para a pessoa assim: olha para mim e vê que vale a pena. E aí você, primeiras vezes, você não atrasa de jeito nenhum, chega até mais cedo, né? Chega mais cedo. Eu lembro que o primeiro dia que a Paola disse assim para mim: vamos marcar lá no campo de futebol, porque eu quero conversar com você. Ainda nem era namoro, era um negócio assim que a gente estava, sabe?
Na verdade, ela queria tirar umas dúvidas comigo nesse tempo. A dúvida que ela tinha é se eu gostava dela ou não. Aí eu falei, eu dei uma difícil, né? Eu falei, não posso falar uma coisa dessa, não. Melhor a gente ser amigo e tal. Lá dentro eu estava morrendo, não vai dizer que é claro, mas é difícil. Mas eu lembro que nesse dia ela falou assim: 6 horas da manhã eu faço caminhada todo dia ao redor do campo aqui da faculdade. Se você quiser, eu vou estar lá, a gente conversa. E 20 horas que eu acordei. 4h30 da manhã eu estava lá, ó, já aquecendo para a caminhada. Eu lembro que nesse dia a minha oração com Deus foi a seguinte: Deus me perdoa, porque a minha ansiedade para encontrar com ela é muito maior do que para encontrar contigo aqui agora. Me desculpa, mas o senhor entende. O senhor tem misericórdia aqui agora. Mas eu estava lá, animado, caminhada e tal. Foi passando o tempo, e bastante tempo por sinal, e nesse período aí de conversa nossa, antes do namoro, foram 5 meses. Hoje em dia eu vejo que tem jovem que deu 3 dias de estar conversando com a pessoa, pela internet já está namorando. A gente conversou durante uns 5 meses, começamos a namorar. E aí estava tudo certo, né? O João Vitor pontual estava ali. Mas aí aquele João Vitor atrasado saiu lá no meio das entranhas, assim, sabe? E apareceu. O João Vitor atrasado. Até que, certa feita, acho que até contei essa história para vocês, marcamos um encontro e era um encontro na praça, só para você ter uma dimensão do que estava acontecendo ali agora. Os colégios internos são assim: os meninos moram num prédio, já vou até beber minha água aqui, muito obrigado. Eu nem sabia se era para mim, mas já falei que é minha. Obrigado, estou ficando mal acostumado. Obrigado. Importante, né? Durante aqui a série ali fora que a gente estudou, a gente falou que tem que beber pelo menos uns 8 copos por dia, até 10, né? Então é importante a gente beber água. Mas eu lembro que a gente marcou um encontro e colégio interno é assim: meninos moram num prédio, geralmente um prédio azulzinho, tudo bonitinho os meninos. Aqui no meio, lá pelo menos na Faculdade Adventista da Bahia, onde estudávamos, tem uma praça aqui e do outro lado o prédio rosinha que é das meninas. Nós marcávamos todo dia de manhã para fazermos um culto. Sabe o culto familiar que a gente deve fazer todo dia de manhã e à tarde e tal? Nós já fazíamos um namoro, até para adaptar quando tiver o casamento, era tudo já está fazendo culto familiar. Nós éramos um casal até que bem exemplar, né? Marcamos esse dia, só que foi à noite. E nem era para culto, era mesmo para sair, bater um papo, andar junto. 7 horas. E eu estou lá, né? Como sempre, animado. Vou me encontrar com a minha namorada, estou lá tomando um banho, estou tranquilo. Estou cantando debaixo do chuveiro, animado, feliz e alegre. E aí prepara a melhor roupa, e passa a roupa, e prepara o perfume, e passa o perfume, e joga o cabelo. Não, o cabelo não ficou bom assim, mais um pouquinho para o lado, mais um pouquinho para cima. Ajeitou, agora está tudo certo. Quando eu olhei no celular as horas, 7h20, estava atrasado 20 minutos já. Aí saiu correndo do prédio dos homens, lá no prédio com as coisas, sai correndo, corre. Quando chego lá na praça, olhei para um lado e para o outro, cadê a Paola? Nada. Ela existe. Tem um dia que ela ficou chateada, esse dia foi hoje, eu pensei, né? Hoje ela ficou chateada, por 20 minutos, ela não aguentou a espera e foi embora. Perdi minha namorada e hoje começou a lacrimejar. Pensei, meu pai, é tanto trabalho, 5 meses de conversa, até chegar ao namoro. Poxa, ela demorou para dizer que gostava de mim, agora que ela gosta, eu voltei tudo a perder. O olho lacrimejando. E para piorar, nessa hora apareceu uma amiga da Paola. Disse: você está procurando quem? Paola. Paola, a gente já foi embora, a gente já tem tempo. Foi embora. E foi embora com raiva. Falei: é hoje. Hoje eu perdi. E o olho lacrimejando. E enquanto eu corria, eu já estava aqui assim na minha cabeça: burro, perdendo a namorada, burro, culpa sua. E eu chorando aqui já chorando. Quando eu chego lá na casa dela, e ela morava nesse tempo ainda no externato, não no internato, morava no externato, que são as casas de aluguel que tem fora lá da faculdade. Quando cheguei lá na casa dela, bati na porta da casa dela, ela veio e me atendeu
E eu falei assim, desculpa, já falei, desculpa, me perdoa, eu cheguei atrasado. Ela, o que foi? Não, você foi na faculdade e eu atrasei, você veio embora, né? Ela falou, não, nem fui. Me pregaram uma peça, né? Pensa num peso de 1 tonelada que você tira assim do ombro. Eu pensei, poxa, eu não perdi a namorada também. Hoje atrasada, eu falei, mas na verdade nem estava atrasado assim. Ela estava lá fazendo cuidando de outras coisas, não deu para chegar na hora. Mas sabe essa sensação de atraso, de alguém que marcou uma coisa com você e está demorando, está demorando, está demorando. E o pior é quando a situação é uma situação assim emergencial, que exige pressa, exige pontualidade. E aí o tempo vai passando, você vai pensando assim, olha, está indo tudo por água abaixo, perdemos, não tem mais o que fazer. Eu me lembro que minha família uma vez perdeu um ônibus de viagem, e gente, não tem coisa pior. Perdeu o ônibus, você chegar na rodoviária e ver o ônibus ir embora assim. É coisa muito ruim. E quando você perde o voo, aí é avião, meu amigo, aí é um negócio com preço muito alto mesmo. Eu lembro que uma vez minha família e eu, nós tivemos que pagar para viajar, porque chegamos atrasados, perdemos o voo. E pagamos aí cerca de quase R$4.500 por causa de uma nova passagem. Que era nossas férias. Eu comprava R$4.500 de passagem ou eu ia de férias. E a Luísa tinha acabado de nascer, tinha que levar para o vovô, para a vovó, era um negócio que não tinha como adiar. A gente chegou, era mais ou menos umas 9h30, vamos dizer assim. E o voo estava marcado para sair 9h30, mas a chegada lá em Manaus, que a gente ia pegar um voo em Manaus, a chegada era 8h30 em Manaus. Então você saía 9h30 no horário de Brasília, chegava lá em Manaus 8h30. Eu falei, gente, que era horário de verão, né? E eu acabei me confundindo, eu cheguei 8h30 no aeroporto, umas 9 horas na verdade, no aeroporto, em Santarém. E quando eu cheguei lá, a moça falou assim, não tem mais o que fazer, está todo mundo lá já dentro do avião. Eu falei, não, mas me põe dentro desse avião aí, por favor. Não é possível, você vai me fazer perder as férias. É justo você me fazer perder as férias por causa disso aí, o avião ainda nem foi embora, está todo mundo lá. Moço, mas todo mundo já fez check-in. Falei, mas é injusto eu perder minhas férias por causa disso, uma má vontade sua. Ela disse assim, você acha que é justo eu perder o meu emprego por causa de um atraso seu? Eu falei, é verdade. Sentei no meu cantinho, fiquei quietinho e tive que comprar outra passagem. Enfim, mas atrasos. E nós vamos ver uma história hoje que, se você for analisar assim friamente, você vai pensar assim, Jesus está atrasado no negócio, Jesus tem que correr, e parece que Jesus não corre, parece que Jesus faz questão de andar devagar. Não sei se você já teve essa sensação na sua vida de que Jesus está demorando demais para fazer alguma coisa. As coisas acontecem, vão piorando, 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 e Jesus não faz nada. E você pensa, agora é a hora de Jesus agir, e nada. Parece que Jesus está atrasado, parece que Jesus está demorando. Nós vamos entender hoje que, por mais que sob nossa perspectiva Jesus esteja atrasado, Jesus esteja demorando, entenda, Jesus tem um tempo certo para cada coisa. Confie. Vamos para a história então. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21. Não vamos ler ainda, porque eu quero te explicar o que tem atrás desse contexto. O contexto é mais ou menos o seguinte: Jesus está pregando para uma multidão. Já falei sobre isso aqui naquele domingo anterior que eu preguei aqui. Jesus está pregando para uma multidão. A multidão implora para que Jesus pregue o dia inteiro. E Jesus prega manhã, tarde, quando está dando a noite. Os discípulos despedem da multidão. Jesus entra no porão do barco e vai dormir. Está cansado de pregar o dia inteiro. Depois que ele prega, os discípulos então entram no barco e tocam o barco para o próximo destino. O próximo destino era Decápolis, Genezaré, especificamente o lugarejo. Só que nesse caminho eles tinham que atravessar o mar da Galileia. E na travessia do mar da Galileia, você conhece muito bem a história, o mar jogou o barquinho deles de um lado para o outro por causa da tamanha tempestade que assolava o barquinho no meio do mar. Os discípulos pescadores experientes que tiveram medo de morrer. No meio daquele medo de morrer, morro no morro, lembraram, Jesus está ali no porão, gente, corre lá.
correram, sacudiram Jesus, e Jesus, faz alguma coisa, nós vamos morrer. Jesus levanta, calma todo mundo, bocejando ainda, estica a mão para a tempestade e fala assim: calma aí, gente. A tempestade se aquietou e se acalmou naquela mesma hora. Eles atravessam, chegam lá do outro lado, Jesus cura o endemoniado tem a vida transformada, se transforma num dos maiores pregadores daquele tempo. Jesus vai embora, então chega do outro lado, provavelmente já de manhãzinha, do outro lado da margem, onde ele estava pregando anteriormente. A multidão, ao que me parece, já estava na expectativa do retorno de Jesus. Enquanto eles estavam sabendo o barco de Jesus com os discípulos e estava voltando para cá, a multidão toda voltou. Vamos ouvir Jesus de novo, porque é bom ouvir Jesus. Se aglomeraram ao redor de Jesus. E aí chegou um homem chamado Jairo, e ele chega desesperado. Você vai ver agora na cena. Vamos lá, capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Daqui a pouquinho a gente continua a leitura. Entenda o que está se passando aqui. A multidão se aglomera. Jesus está chegando, aquela multidão chega, se aglomera, aperta Jesus, e no meio da multidão vem um homem chamado Jairo, e se joga aos pés de Jesus. Só que Jairo não é um qualquer. Jairo era um dos principais da sinagoga. Um dos principais. Sabe daqueles caras que entendem tudo de Bíblia? Aquele cara que tem até um status social, que todo mundo olha para ele e fala assim: opa, aquele ali é Jairo. Aquele ali é o cara. Era o cara que provavelmente tinha um carro do ano, ou pelo menos a carruagem do ano. Era o cara que provavelmente tinha a maior tecnologia da época à sua disposição na sua casa. Tudo que tinha do bom e do melhor, Jairo tinha, porque Jairo era da alta sociedade. Podemos dizer que ele é como se fosse um desses bispos das grandes igrejas que tem por aí afora. Homem que é muito conhecido e que tem muito dinheiro. Assim era Jairo. Só que a cena que nós estamos vendo aqui é uma cena incomum, porque Jairo, da alta sociedade, está ajoelhado aos pés de Jesus. Um cara do povão, um cara popular. E um cara de alta sociedade, de um grau de status como era Jairo, não se humilhava dessa forma nos pés de um cara do povão, nem falava com um cara assim. E Jesus sim, era um cara de um movimento popular, cheio de seguidores, um cara do povão simples, humilde, cresceu em Nazaré, filho de carpinteiro, cara simples, do povão. E agora esse Jairo se ajoelha aos pés de Jesus, mas não era por qualquer coisa. Afinal de contas, Jairo tinha uma necessidade. E ele fala para Jesus: Jesus, minha filhinha está morrendo. Se o Senhor for lá e tocar a mão nela, eu sei que ela vai ficar curada. Jairo, provavelmente, para chegar nesse estágio, pensa comigo, de se ajoelhar e se humilhar aos pés de Jesus, um homem popular, é porque ele já tinha tentado fazer de tudo para salvar sua filha e não tinha conseguido. Gastou o dinheiro que tinha, foi em todos os médios melhores possíveis e nada. Era mais um daqueles casos que você olha e fala assim: esse aí, só Jesus na causa. Não tinha muito mais o que fazer. Então, já de se lembrar, tem um cara aí que é popular, ouvi falar que ele cura e até ressuscita pessoas. Eu vou tentar. E quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite que está com esse caso, olha para a própria vida e não vê mais solução, não consegue mais resolver o problema, e algumas pessoas até já te falaram: o seu caso é só Jesus na causa. Ainda bem que é só Jesus na causa, porque Jesus é especialista nos impossíveis. Exatamente quando aparece uma impossibilidade, é onde Jesus enxerga uma possibilidade de mostrar o tamanho do seu poder. É quando todo mundo fala que não tem mais jeito, é onde Jesus fala assim: deixa comigo.
E aí apareceu mais um caso desses. Jairo se humilha e se humilha por causa da sua filha. E aqui eu até abro um parênteses para você que é pai e que é mãe. Por favor, a nossa postura deve ser a mesma postura de Jairo. Estar aos pés de Jesus em prol dos nossos filhos. Só Jesus é capaz de salvar nossos filhos. Nossos filhos estão crescendo. E alguns deles já crescem na igreja, louvado seja Deus por isso. Mas só vir para a igreja não é o suficiente. A educação religiosa começa em casa. E começa com o pai e com a mãe de joelhos por causa dos filhos. Eu fico muito triste às vezes em ver, por exemplo, essa semana a gente estava aqui numa reunião com os jovens. Minha esposa estava ali com as crianças segurando para fazer bagunça durante a reunião. Enquanto isso, ela tomava conta, ela fez um videozinho das crianças cantando uma música do Adoradores 4. E então eu decidi postar essa música nos meus stories, né, no Instagram. E marquei a cantora, que é a Melissa Barcelo. Ela, quando viu o vídeo, falou assim: me manda esse vídeo, pastor, que eu quero colocar nas minhas redes sociais. Ela colocou lá também. Mais de 1.600 visualizações já, os dois cantando. Os comentários me chamam a atenção. Claro que muita gente dizendo: olha que lindinho, que legal, adoradores mirinhos e tal, isso é muito legal. Mas teve um comentário de uma pessoa que me disse assim: olha o tamanho, e a Melissa fez questão de colocar a idade dos dois, né? 4 e 1 ano. Ela fala assim, uma pessoa dizia assim: olha o tamanho dos dois, e já sabem cantar música. Enquanto isso, eu tenho que ouvir na minha igreja pais dizendo que só vão levar os filhos para a igreja depois de 1 ano, porque antes disso não aprende nada. Olha que absurdo. E aqui eu vou um pouquinho para uma realidade um pouquinho mais próxima à nossa. Tem pais que olham, por exemplo, para a lição da escola sabatina e pensam assim: meu filho não precisa de lição, sabe nem ler, pastor, não aprende nada. Eu te garanto que tudo que os seus filhos sabem sobre Bíblia e sobre Deus começou com a lição da escola sabatina. E aqui eu fecho parênteses. Por quê? Porque Jairo, ele foi motivado por um problema que a sua filha tinha. E ele abriu mão de todo o seu status, de toda a sua posição social, para ir aos pés de Jesus por causa da filha. E quem é pai, quem é mãe sabe, o que for necessário fazer por um filho, vai fazer. E Jairo fez, ele se ajoelhou nos pés de Jesus. Você percebeu aqui na cena que ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala assim: Jesus, faz alguma coisa, se o Senhor tocar lá, olha a fé dele. Se o Senhor tocar na minha filha, eu sei que ela vai ficar curada. E mais, Jesus não respondeu nada. Você percebeu isso? Às vezes a gente pensa até assim: nossa, mas parece que Jesus foi grosso, né? Porque Jesus não respondeu nada para Jairo. A Bíblia só fala assim no verso 24: Jesus foi com ele. Só isso. Mais nada. Parece que Jesus foi meio que grosseiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você pedir uma coisa para Deus, presta atenção nisso, e Jesus não te responder, o silêncio, entenda, o silêncio de Deus não é sinônimo que Deus não está fazendo alguma coisa. O silêncio de Deus não significa que Deus não está nem aí para você, porque muitas vezes o silêncio de Deus significa que Ele já está trabalhando em seu favor. E aqui Jesus ficou em silêncio, mas Jesus foi com ele. Isso que mais interessa. Às vezes Jesus ainda não te respondeu, mas Jesus já foi para atender a tua oração. Fica calmo, confie. E aí Jesus começou a ir. Mas olha o que continua dizendo o verso 24. O verso 24 diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Gente, eu não sei se vocês já estiveram em algum lugar onde tem grandes multidões. Já estiveram em algum lugar assim? Eu não sei se você já foi, gente, mas é uma das piores sensações. Eu já tive o desprazer, vou falar que não é demagogia não, porque eu sou pastor, mas já tive o desprazer de estar em festas lá fora. Que a gente chama costumeiramente no meio evangélico de festa mundana, sabe como é? Já estive lá. E tem algumas festas, quem já foi,
sabe o que eu estou falando? Às vezes você levanta um pé, já era, você vai ficar com um pé o resto da festa ali, porque você não tem mais onde colocar o teu pé, já era agora, é pé para todo lado. E eu me lembro de uma ocasião, eu estava trabalhando em Fortaleza, e agora eu já era até bem exemplar nesse tempo, estava em festas não. Eu estava em Fortaleza, eu estava comportando, vendendo livros, né? Para quem não sabe, estava vendendo livros lá em Fortaleza, e aí indicaram, me deram um endereço para ir lá oferecer um livro para uma senhora na casa dela, num bairro longe, que eu tinha que pegar 2 ônibus. E lá em Fortaleza tem aquele sistema de transporte trocalizado, que você pega um ônibus, vai para o terminal, espera no terminal, pega um outro ônibus, passa pela porta da frente, você não paga a segunda passagem. E aí eu fui lá para o terminal, procurei onde que era o ônibus que eu ia pegar, falei assim, é aqui. Fiquei parado, falei assim, o ônibus vai parar bem aqui. Falei, legal, sou o primeiro da fila, estou tranquilo. Estou lá esperando. O ônibus estava quase para chegar, a fila começou a formar atrás de mim. De repente tinha 10, 20, 50, uns 100. Devia ter umas 120 pessoas naquela fila para entrar dentro do ônibus, sem brincadeira nenhuma. Eu falei, sou o primeiro da fila, estou até escolhendo o lugar que eu vou sentar. O ônibus chegou, ele abriu as portas. Sabe aquele corrimão que tem assim, você subir no ônibus? Eu coloquei a mão no corrimão e um pé assim, ó. Eu coloquei aqui, o povo me engoliu e veio passando por cima de mim. Eu aqui com o braço tentando subir, não tinha como mais, e já era, o povo passando por cima de mim, e o ônibus ficou de arrancar e de repente fechou a porta, meu braço estava quase junto, eu puxei para fora e fiquei. Não fui. Mas não é possível, já era a primeira fila, eu não entrei. Aí veio o rapaz lá da empresa, falou assim, não, estou tranquilo, o ônibus está aí toda hora. Toda hora significa que é de hora em hora. 1 hora depois veio outro ônibus. Eu falei, não, agora está tranquilo, eu sou primeiro, agora já aprendi como é que é. Já aprendi, já. Parei lá na frente, então assim, olhei para trás e começou a formar a fila de novo. E gente, é muita gente na fila de novo. Falei, já sei. Nessa hora, a porta do ônibus abriu. Eu só soltei o corpo assim. Amoleci o corpo. E aí a multidão que veio atrás só fez assim, me levando para dentro do ônibus e pronto, entrou. Estava lá dentro. Quando eu vi, estava lá dentro já. Por que eu estou te contando a história de multidão, de apertar e tal? Porque às vezes, quando a gente lê isso aqui na Bíblia, a multidão seguia comprimindo, que a Bíblia fala, né? Seguia Jesus, apertando Jesus. A gente imagina que nem tem nos filmes de Jesus, nos desenhos sobre Jesus, 30 pessoas assim, né? Mas não é não, gente, é multidão mesmo, é um negócio que aperta. E Jesus agora estava num passinho de formiguinha aqui agora. E a multidão apertando, Jesus, Jesus, toca aqui meu filho. O outro dizendo, Jesus, Jesus, estou com dor de cabeça. O outro dizendo, Jesus, meu filho está catarrendo. Jesus, e todo mundo queria fazer alguma coisa com Jesus. Jesus aqui devagarzinho. Agora, pensa comigo. Jairo falou assim, Jesus, minha filhinha está morrendo. Se o Senhor for lá e tocar na minha filha, ela vai ficar curada. E Jesus está lá, ó, assim. Imagina Jairo lá no meio, lá na frente do povo, dizendo assim, gente, abre! Deixa Jesus passar, minha filha vai morrer. E Jesus está lá, devagarzinho. Como se não bastasse, a história conta que no meio desse caminho agora, vem uma mulher, toca Jesus, foi curada por Jesus, Jesus para a multidão inteira, quer saber quem tocou nele, e aí vai lá, cura a mulher, abençoa a mulher vai embora. Gente, é uma confusão e Jairo está agoniado com isso. Agoniado. E aí a continuidade da história, aí você vai percebendo, gente, Jesus vai chegar atrasado. Se ele não correr, a menina morre. Olha o que acontece agora. Versículo 35. Jesus encontrou com a mulher lá, curou a mulher, abençoou a mulher, que inclusive é o tema do nosso próximo episódio no domingo que vem, essa história com essa mulher. Verso 35 agora. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem lhe dissera, tua filha já o que, gente? Morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Deu para perceber quando a gente está pensando assim, Jesus vai chegar atrasado. Jesus vai chegar atrasado.
Aí de repente chegaram os empregados e falaram assim: ô Jair, deixa Jesus aí, incomoda ele mais não, porque sua filha já morreu, já era. É aquela situação que a gente chama assim, só Jesus na causa. Menina morreu, vai fazer o que mais? Morreu, não tem mais o que fazer. Olha o que diz agora o próximo verso, verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Grave essa frase, é Jesus dizendo para você nessa noite: está com problema? Não tenha medo, só creia, só acredite. Ei, calma, não tenha medo, só creia, apenas creia, apenas acredite que no final vai dar tudo certo. E deixa eu te adiantar uma coisa: se ainda não está dando tudo certo para você, porque o final ainda não chegou. Porque no final Deus tem sempre uma bênção reservada para você. Confie. E aí Jesus disse para ele aqui agora: ei, não dá ouvido para o seu empregado não. Não escute isso, não tenha medo, apenas creia. Verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. O trecho que lemos aqui agora começa dizendo assim: Jesus só chamou 3. Os 3 mais íntimos de Jesus. Ele tinha quantos discípulos? Vocês lembram? 12. Mas ele chamou agora quantos? Pedro, Tiago e João. Isso me lembra até uma musiquinha da infância: Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra essa música? Por que a Bíblia conta desses 3 aqui agora? Jesus chamou os 3, especificamente os 3, podia chamar qualquer outro, mas ele chamou Pedro, Tiago e João. Aí você volta na musiquinha da infância, né? Pedro, Tiago e João. Porque os 3 eram os discípulos mais íntimos de Jesus. E já te adianto uma outra coisa: quem é mais próximo de Jesus, quem é mais íntimo de Jesus, quem é mais amigo de Jesus, quem anda mais com Jesus, tem maior probabilidade de ver os seus milagres. Vou repetir: quem anda mais com Jesus, quem tem mais intimidade com Jesus, tem maior probabilidade de ver seus milagres. É isso que nós vimos aqui agora. E aí quando Jesus chega lá, o povo está chorando, desesperado: a menina está morta. E aí Jesus falou assim: ela não está morta, ela está dormindo. E não é a primeira vez que ele fala isso. Lembra da história de Lázaro? Jesus fala a mesma coisa: Lázaro não está morto, ele está... Sabe por que ele fala isso? Das duas, uma. Aliás, das duas, uma não. As duas coisas são verdadeiras. Primeiro, Jesus está dizendo que a morte, inclusive estudamos isso aqui durante a nossa série de estudos lá fora, a morte para Jesus é comparada a um sono. Por quê? Porque uma pessoa que está dormindo não sabe de nada, não pode fazer nada. É por isso que ele compara a morte a um sono. Mas segundo, ele é tão poderoso que ele é capaz de chegar lá na pessoa e falar assim: ó, acorda, a pessoa estava morta, levanta. Jesus é tão poderoso que para ele uma pessoa morta é como se estivesse dormindo. E aí ele olhou para o povo e falou assim: ela não está morta, ela está dormindo. E aí o povo começou a rir de Jesus. Ele falou assim: pode sair todo mundo, quem vai ficar aqui é só o pai, a mãe e os 3 que vieram comigo. Por que Jesus faz isso? Porque quem não crê e quem duvida não pode ver os milagres de Jesus. Nunca vai ver. Quem duvida, quem zomba, quem brinca, não pode ver os milagres dele. Infelizmente não está pronto para isso. Aquelas pessoas que riram de Jesus, Jesus falou assim: pode sair, só vai entrar o pai e a mãe. Eles acreditam. Então quem anda com Jesus e quem acredita nesse Jesus vai ver seus milagres. E aí entraram. Olha o que acontece agora. Aí você pensa: Jesus chegou atrasado, porque a menina já morreu. A Bíblia continua a nos dizer o seguinte, versículo 41: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi,
que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus entrou, falou assim: menina, levanta. A menina tinha quantos anos? Imagina a vida que aquela menina tinha pela frente, e que história estava sendo interrompida ali naquele dia. Se Jesus simplesmente tivesse chegado antes de a menina estar morta, talvez esse milagre nem seria registrado na Bíblia, não, seria só mais um. Mas aqui nós temos uma ressurreição, alguém estava morto e reviveu. Quem sabe eu estou falando para alguém que está se sentindo como se estivesse morto aqui, só está empurrando a vida com a barriga, é só um dia após o outro, está cansado da vida que tem. Jesus é capaz de dar uma nova vida. E aí Jesus então ressuscita uma menina de 12 anos e fala assim: minha filha, levanta, você tem uma vida longa pela frente, vai lá. Imagina agora uma menina de 12 que viveu até os seus 60, vamos dizer assim. Naquele tempo a perspectiva de vida era muito menor, mas imagina uma menina que viveu dos 12 até os 60, o quanto ela não deve ter contado essa história da sua ressurreição e do poder de Jesus. Virou uma pregadora. Agora, por fim, Jesus faz uma coisa assim que às vezes a gente chama de psicologia do reverso, né? Você experimentou falar para um fofoqueiro, falar assim: estou te contando, mas não conta nada para ninguém? Você experimentou fazer isso? O que o fofoqueiro faz, gente? Ele conta na hora. Aí ele falou aqui, ó: gente, o que aconteceu aqui, ó, não conta nada para ninguém. O que vocês acham que aconteceu? Claro que todo mundo ficou sabendo. Mas é claro que Jesus estava aqui usando uma psicologia do reverso. Claro que não. Jesus não queria que ninguém soubesse mesmo o que aquilo tinha acontecido. Até porque ainda não era o momento dele manifestar todo o seu poder para que muita gente soubesse. Veja, não era a hora de manifestar todo o poder, mas ele manifestou. Por quê? Porque alguém precisava. Talvez nem seja a hora de Deus manifestar todo o poder que Ele tem na tua vida, mas Ele está vendo que você está precisando. E não foi em vão que a gente trouxe aqui hoje. Foi para te dizer: meu filho, eu conheço o teu sofrimento, conheço tua luta, conheço tua dor. Eu quero ler um último verso com você. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Iniciozinho da sua Bíblia aí, depois de Gênesis. Êxodo capítulo 3. Verso 7. Êxodo capítulo 3, verso 7. A Bíblia nos diz o seguinte: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. É Deus te dizendo nessa noite: meu filho, eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto o teu sofrimento, eu sei que você anda passando, e você não veio aqui em vão. Você veio aqui hoje que depois desse encontro você tivesse uma nova vida, para que depois que você se encontrasse comigo nessa noite, sua vida fosse transformada como aquela menina teve, a filha de Jairo. Como o endemoniado teve a vida transformada, como a filha de Jairo teve. Como aquela mulher que se encontrou com Jesus no meio do caminho, no meio da multidão, Jesus apertado. Nós vamos ver semana que vem. Ela também teve a vida transformada por Jesus. Cada encontro, repito o que eu disse no início, cada encontro que você tem com Jesus, se estiver com o coração aberto para transformações, Ele vai transformar. A grande pergunta é: você está disposto a ser transformado por Ele? A viver uma nova vida com Ele?
eu quero fazer 2 apelos agora. O primeiro apelo é para aquela pessoa que já há muito tempo frequenta essa igreja, conhece essa igreja, ou já é até membro dessa igreja, e já está há muito tempo frequentando, mas está vivendo um momento agora difícil, está vivendo um momento de luta, de dor, ou quem sabe está vivendo um momento de queda espiritual, está longe de Deus. É para você. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele te trouxe para que a partir de hoje você desse um pontapé de uma nova vida com Ele. O segundo apelo já é um pouquinho a longo prazo, quem sabe não para hoje. Mas o segundo apelo é para aquelas pessoas que estão frequentando a igreja, vieram aqui durante a nossa série de fora, conheceram a mensagem e que precisam tomar uma decisão ao lado de Jesus. O convite de Deus para você é: tome logo sua decisão e mude a sua vida, mude a sua história. Último domingo desse mês nós vamos ter um batismo aqui. Na verdade vai ser o seu batismo. Eu sei que eu estou falando para essa pessoa que precisa tomar essa decisão. Se é para você, não adianta, você já percebeu, não adianta fugir de Deus. Ele vai te chamar 1, 2, 3, 10, quantas vezes forem necessárias, porque Ele quer transformar a tua história também. Portanto, essa é a hora de a gente permitir que Jesus comece a transformação agora. Esse encontro tem que ser o encontro da mudança. Por mais que a gente pense que Jesus está atrasado, essa é a hora certa. E Jesus já sabia que esse era o dia da mudança e da transformação. E se você quer permitir essa transformação, essa mudança agora, eu quero te convidar a se colocar em pé, porque nós vamos orar juntos por isso nesse momento. Se esse é o seu desejo, receber essa transformação de Jesus, se coloque em pé, porque nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, de coração aberto nós estamos na Tua presença agora, sabendo o quanto a gente precisa ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos de verdade do Senhor em nossa vida. Não foi à toa que nós viemos até esse lugar trazidos pelo Senhor para esse encontro contigo. Nós queremos nossa vida transformada. Alguns oram comigo porque vivem, ó Deus, um momento difícil na vida. Precisa resolver um problema e o Senhor é a solução para esse problema. Esse encontro veio para resolver esse problema dessa pessoa. Existem outras que estão num momento de crise espiritual. Eu te peço, ó Deus, dê uma nova vida para essa pessoa como deu para a filha de Jairo. Existem algumas outras que estão à beira de uma decisão, a decisão de serem batizadas ou de viverem uma nova vida com o Senhor nesta igreja. Eu te peço, toma essa vida também em tuas mãos e inicia a partir de agora uma transformação de uma nova história também nessa pessoa. Por fim, toma todos nós em tuas mãos, nos dá uma semana muito feliz, mas na tua presença, uma semana onde os encontros com o Senhor serão todos os dias, serão constantes. Portanto, te convidamos, entra em nossa vida e faz morada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana. Esperamos ver você aqui no segundo episódio dessa série, a série Encontros, no próximo domingo, no mesmo horário.